31 de agosto. Dilma Rousseff é destituída do cargo. Uma história que marcou 2016, mas que começou bem antes. O segundo mandato de Dilma começou com a economia brasileira indicando para o pior. A recessão estava perto. Na política, surgiam os primeiros sinais de uma grave crise. No fim de 2015, os aliados sinalizavam que iriam abandonar o governo. Na Câmara tramitava o pedido de impeachment de Dilma, em que estavam incluídas as chamadas pedaladas fiscais. A prisão do marqueteiro do PT, João Santana, e da mulher dele no âmbito da Lava Jato e o acordo de delação premiada do senador Delcídio do Amaral foram um duro golpe contra o governo de Dilma e seu padrinho político Lula. Os ânimos se acirram. A petista qualifica o processo de impeachment de golpe. O impeachment não vai passar. O golpe será derrotado. Em março, a turbulência política aumenta. Lula foi obrigado pela Polícia Federal a prestar depoimento. O Ministério Público Federal queria aprofundar a investigação sobre o ex-presidente com relação a possíveis crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Se quiseram matar a Jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a Jararaca está viva, como sempre esteve. A tensão aumentou com a nomeação de Lula para ser ministro-chefe da Casa Civil. O líder petista durou algumas horas no cargo. A posse foi suspensa por um juiz federal e depois acabou barrada por decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o ato poderia ser uma tentativa de atrapalhar o andamento das investigações contra o ex-presidente. Em meio a protestos, delações e gravações de Dilma para Lula, um caos político se instaura no Brasil. A então presidente começou a acumular derrotas na justiça. Em 17 de abril, o processo de impeachment contra Dilma passou na Câmara e seguiu para o Senado. Sim, para o futuro! No dia 12 de maio, o plenário do Senado aprovou a abertura do processo contra a presidente. Dilma foi afastada do cargo. Foi o último dia dela na presidência. Depois de 13 anos, o último dia do PT no cargo mais importante do país. Assumiu o vice, Michel Temer. O ex-aliado é quem Dilma agora acusa de conspiração. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. No dia 31 de agosto, por 61 votos a favor e 20 contra, o impeachment foi aprovado. A petista foi condenada por crime de responsabilidade, mas não perdeu os direitos políticos. Outro importante personagem da República também foi julgado. Eduardo Cunha, o homem que aceitou o pedido que resultou no impedimento de Dilma, ameaçou, recorreu, usou as mais diferentes manobras e até chorou. Não tiveram o mínimo respeito. Ganhou tempo, mas não adiantou. O PMDBista teve o mandato cassado pela Câmara por quebra de decoro parlamentar e ficou inelegível por 8 anos. E em outubro acabou preso na Operação Lava Jato. O ano de 2016 também foi marcante para o homem que comandou o país por 8 anos. Lula virou réu em 3 processos. Um deles no caso do triplex do Guarujá, em que responde por corrupção e lavagem de dinheiro. Em outro, é acusado de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. E em um terceiro processo, o ex-presidente responde pelo crime de corrupção passiva porque teria atuado junto ao BNDES para garantir a liberação de financiamentos para obras em Angola. Nas eleições municipais, uma dura derrota para o PT. O partido encolheu quase 60% em relação às eleições de 2012. O PSDB foi o que mais cresceu e o PMDB o que mais elegeu prefeitos. A Lava Jato continua tirando o sono de muitos políticos. Nesse ano foram para a cadeia o ex-ministro de Lula e Dilma, Antônio Palocci. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, também chegou a ter a prisão temporária decretada e depois foi solto. Chega ao fim 2016. Mas as consequências do que ocorreu nos últimos 12 meses ainda estão longe de acabar.